no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 7. Mateus 7, versículo 13. Mateus 7, 13, diz assim, palavra do Senhor: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Amém. Queridos, nesse texto Jesus nos convida a conversar sobre escolhas, decisões, caminhos. Interessante a gente observar a localização dessa passagem. Ela está exatamente no final do Sermão do Monte. Como você já deve saber, os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus trazem um conjunto de ensinos de Jesus chamado Sermão do Monte, onde Jesus se dedica a ensinar os valores do reino de Deus. Então, são 3 capítulos onde você não vai encontrar Jesus curando, você não vai encontrar milagres, você não vai encontrar nenhuma ação extraordinária de Jesus. 3 capítulos apenas de ensino. Literalmente, momento da gente sentar e ouvir o Senhor. E depois de, possivelmente, algumas horas, apresentando verdades fundamentais sobre o reino de Deus, Jesus conclui, estamos aqui no final do capítulo 7, desafiando as pessoas a um posicionamento. Diante de tudo aquilo que elas ouviram, diante da revelação do Evangelho, há 2 tipos de atitudes, Jesus vai dizer. 2 comportamentos, 2 posições, que ele explica por meio de ilustrações. Nós temos aqui no final do Sermão do Monte 4 oposições. Na primeira, que é a que você encontra aqui no texto, ele compara o caminho largo com o caminho estreito. Na segunda oposição, que está nos versículos 15 a 20, ele vai comparar 2 tipos de árvores. A árvore que dá fruto e a árvore que não dá fruto. Terceira oposição, dos versículos 21 a 23, ele compara 2 tipos de discípulos, os verdadeiros e os falsos. E por fim, nos versículos 24 a 27, ele vai comparar 2 modelos de construção. Uma casa construída na areia e outra casa construída sobre a rocha. Texto que a gente vai dedicar nossa atenção nessa manhã é sobre a comparação dos 2 caminhos. E a primeira coisa que vem à nossa atenção é observar o óbvio, que existem aqui 2 caminhos diferentes. E Jesus ele aponta 3 diferenças entre esses caminhos. Ou você também pode chamar de portas, e aqui portas ou caminhos têm o mesmo significado. Primeira diferença, pode-se dizer que está no tipo da estrada. Um caminho é largo, amplo, espaçoso. O outro é estreito, apertado. Segunda diferença tem a ver com o destino da estrada. Um caminho leva à destruição, o outro leva à vida. Terceira diferença tem a ver com a quantidade de pessoas que percorrem este caminho. Por um caminho passam multidões, no outro caminho passam poucas pessoas. E aí vem a pergunta: que
Ou qual o significado, então, desses caminhos? E a resposta está na maneira como a gente encara o relacionamento com Deus. Como nos posicionamos diante de Jesus e do Evangelho. O caminho largo é o caminho do mundo, o caminho do pecado, da religiosidade, da incredulidade. O caminho estreito é o caminho dos discípulos de Jesus. Interessante a gente notar que o primeiro verbo do texto, ele está conjugado lá no original grego, no modo imperativo. Então Jesus faz um convite, um desafio. Entrem pelo caminho estreito, ele diz. O que é interessante é que não há um convite para entrar no outro caminho. Por quê? Porque não escolher já significa estar no caminho largo. Então, o caminho largo é a realidade dessa vida. Não precisa fazer nenhum tipo de esforço para entrar nesse caminho. Você está nele. A maioria das pessoas que você conhece estão nele. A maior parte de tudo que você usa e consome ao longo do seu dia a dia faz parte do caminho largo. A nossa sociedade, o mundo, a cultura, as instituições operam nesse caminho. Ciência, cultura, educação, artes, economia, política, esporte, tecnologia, relacionamentos, religiosidade, acontece nesse caminho. Então é um caminho absolutamente democrático, acessível. Todo tipo de gente, em qualquer lugar, sem qualquer discriminação, preconceito, totalmente de graça, sem esforço algum. Todos têm lugar no caminho largo. É largo, é espaçoso, porque nele cabe qualquer tipo de comportamento. Cada um faz o que quer, não existe certo ou errado. Só que este é o caminho que conduz à destruição, à condenação diante de Deus, ao inferno. É o caminho de uma existência, de um percurso sem comunhão com Deus. Portanto, o caminho largo apresenta a realidade espiritual da humanidade caída pelo pecado e totalmente distante do Criador. Louvado seja Deus, porque existe um outro caminho. Isaías capítulo 35 traz uma profecia muito interessante. Vai dizer lá, e haverá um bom caminho. Um caminho que será chamado de caminho de santidade. Quem quer que por ele caminhe, não errará. Os redimidos andarão por ele. Os que o Senhor resgatou, passarão por ele. Com cânticos de júbilo e alegria eterna. Então, veja, no meio desse mundo caótico, desse mundo complexo, desse mundo pecaminoso, Deus estabeleceu um caminho. Um caminho que Ele revelou no Antigo Testamento, mas que em Jesus se torna claro e manifesto. Ele é o caminho. Lá em Hebreus capítulo 10, vai dizer que nós podemos acessar a presença do Deus vivo e poderoso, do Eterno, por meio de Jesus, que é o novo e vivo caminho. O Evangelho nos apresenta o relacionamento com Deus por meio da graça, através da fé em Jesus, que é o caminho. O reino de Deus, inaugurado por Jesus, é o caminho. Esse é um caminho que nos livra da destruição e nos leva à vida. Vida eterna, vida de comunhão com Deus, vida em abundância. Um caminho que está acessível, disponível, por isso somos convidados a entrar nele. Um caminho estreito foi aberto nesse mundo caótico. Veja, Jesus passou os capítulos 5, 6 e 7, explicando as características desse caminho. Agora ele te faz um desafio. O que significa que você precisa tomar uma decisão. A mensagem dos dois caminhos aparece algumas vezes na Bíblia. E sempre é uma forma de Deus nos desafiar a uma escolha, a um posicionamento. Se você for olhar lá em Deuteronômio,
capítulo 30, o Senhor vai dizer que colocou diante do povo a vida e a morte, a bênção e a maldição. E eles precisam tomar uma decisão. E de forma muito bonita, o Senhor vai dizer: escolham a vida, porque o Senhor é a sua vida. E ainda nesse texto de Deuteronômio, ele vai dizer que esse não é um caminho inacessível, difícil, inalcançável. Ao contrário, ele não está lá em cima no céu, de modo que tenho que perguntar: quem subirá ao céu? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para consegui-lo? Nada disso. A palavra está bem próxima a você, o caminho está revelado, você está aqui, ouvindo. Essa mensagem, ela chegou ao seu ouvido. Você está diante dela, o que significa que você precisa ter uma reação, uma resposta. O Evangelho vem ao nosso encontro, queridos, e nos desafia a uma decisão. Se você ainda não é cristão, se você está fora da igreja, se você ainda não se posicionou espiritualmente, esse é o desafio do Senhor para a sua vida. Permanecer no caminho largo ou entrar pela porta estreita. Se você está fora da igreja, se você ainda não assumiu um compromisso real com o Senhor, esse é o momento. A porta estreita está aberta e disponível. E aí, talvez você se pergunte nessa hora, mas por que exatamente ela é descrita como uma porta estreita? O caminho é estreito porque significa seguir Jesus, então é um caminho só, único. E suas características são bem definidas no Evangelho. É o caminho de tomar a cruz e seguir após Cristo. É o caminho que te leva à salvação, à preservação da vida. Mas envolve o negar-se a si mesmo. Jesus vai dizer: quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder ou quem abrir mão de sua vida por Jesus e pelo Evangelho, a salvará. Ou seja, a escolha que o Evangelho nos faz é seguir Jesus ou não. Seguir o caminho que Ele revelou ou permanecer onde você está. Porque não se trata apenas de você gostar de Jesus. Existe um percurso a ser percorrido. O caminho do Evangelho envolve a sua vida toda, para sempre. A sua alternativa é continuar no caminho largo ou fazer uma escolha em favor do caminho de Jesus. E nenhuma outra decisão que você tomou na vida é tão importante. Note, não necessariamente a porta é estreita porque ela seja mais difícil. Às vezes a gente tem essa mentalidade, essa ilusão de que servir a Jesus é alguma coisa assim, muito pesada. Porém, a porta é estreita porque não existe uma pluralidade de caminhos. Há um caminho só, envolve uma decisão. A porta larga, não requer escolha, é a porta da maioria, é a porta em que tudo pode, todas as minhas vontades, desejos e pecados. Agora, ilude-se quem acha que no caminho largo todos estão felizes e alegres, enquanto no caminho estreito todos estão tristes. Isso é propaganda do inferno. No caminho largo, há pessoas infelizes, cansadas, perdidas, desesperadas, que estão sofrendo todo tipo de angústia, só que não querem dizer não ao mundo. Preferem permanecer em sua miséria emocional, espiritual, social, existencial, comendo das migalhas que o mundo oferece, a mudar de caminho e a se render ao Evangelho.
Será que não é hora de você tomar uma decisão? Iniciar uma nova jornada em sua vida? Então esse texto, queridos, traz também para a gente alguns desafios. Para você que já é cristão, para você que já está na igreja. E o primeiro deles é a compreensão de que o caminho estreito envolve uma decisão diária. Diária. Lá no Evangelho de Lucas, quando Jesus ele fala sobre o discípulo negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, ele vai acrescentar: tomar a cruz dia após dia. Todo dia. Porque, queridos, veja, a ideia que a gente precisa ter é que o caminho estreito, ele acontece no meio do caminho largo. É como se você estivesse dirigindo em uma estrada, né, com muitas faixas. E aí na sua faixa está tudo engarrafado. E aí do seu ladinho, tem uma ou duas faixas absolutamente livres. Só que tem um aviso. Faixa exclusiva. Sujeito a multa. Ou seja, pela regra, pela lei, você não pode passar por ali. Mas você está atrasado, não tem câmera por perto, não vai fazer mal a ninguém, nem sempre você faz isso. A porta larga está ali. Todo dia somos tentados a mudar de faixa. Todo dia somos tentados a dar uma passadinha na porta larga. Por isso Jesus vai dizer que são muitos os que seguem por esse caminho. A porta larga está em todos os lugares, por todos os lados. Significa que você sempre vai ter mais exemplo de gente pecando do que fazendo certo. Você sempre vai ter mais convites para fazer o errado do que para estar em comunhão com Deus. O caminho do Evangelho é um caminho em que todos os dias somos desafiados a dizer não ao pecado, a dizer não a nós mesmos. Todo dia dizer não às tentações. Todo dia exercitar o domínio próprio. Todos os dias fugir da aparência do mal. Todos os dias intencionalmente buscar o Senhor. Todos os dias intencionalmente edificar o coração. Todos os dias fazer o certo. Todos os dias dizer não à maldade, praticar a bondade. Todos os dias evitar as obras da carne e praticar o fruto do Espírito. Todos os dias pensar no Evangelho, meditar no Evangelho, compartilhar o Evangelho. Todos os dias e esvaziar-se do orgulho, da vaidade, dos maus pensamentos e mergulhar na graça de Deus. Encher-se com o Espírito. Hoje, quando você sair daqui, você vai precisar decidir, escolher se vai agir de acordo com a porta estreita ou de acordo com a porta larga. Amanhã, quando você chegar no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, você vai ter que fazer uma escolha. Dentro da igreja, na maneira como nós conduzimos a nossa vida dentro da igreja, precisamos decidir se vamos agir de acordo com a mentalidade da porta larga ou da porta estreita. Então, queridos, é uma luta diária. Vencemos ontem, louvado seja Deus. Hoje, a batalha se renova. Não termina quando a gente entra para a igreja, não termina quando a gente é batizado, professa a fé. E aí, queridos, a gente precisa entender ou desfazer alguns mal-entendidos. Porque embora essa luta seja diária e diariamente somos desafiados a se posicionar, essa estrada não é uma estrada de perfeição. O caminho estreito é um caminho para pecadores dentro de um mundo caído.
Não estamos em uma competição em que precisamos somar tantos pontos, porque senão seremos eliminados. O caminho estreito é o caminho da graça. A primeira carta de João vai nos orientar nesse sentido, vai dizer lá: meus filhinhos, eu escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Isto é, para que não errem, para que não tropecem, para que não entrem pela porta larga, mas se mantenham na porta estreita. Ele continua: se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é o sacrifício pelos nossos pecados. Por isso, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou, como nos exorta a carta aos Hebreus, vai dizer lá: pois temos no céu nosso sumo sacerdote que entende, olha que interessante, entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Ou seja, Jesus, em outras palavras, sabe o jogo que você está jogando. E ele venceu. Jesus sabe a pressão que o pecado exerce sobre a sua mente, o seu coração e o seu corpo. E ele venceu. E aí, Hebreus continua dizendo: assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Então, no caminho estreito, não é um caminho de esforço pessoal, é um caminho dos que reconhecem suas fraquezas. Hoje à noite vamos falar sobre isso. É o caminho dos que se sentem cansados e sobrecarregados, mas que buscam alívio no Senhor. É o caminho daqueles que se colocam na dependência de Deus. Por isso, o caminho estreito é o caminho daqueles que seguem a estrada do Evangelho e renovam todos os dias essa decisão. Todos os dias, antes da gente enfrentar as nossas batalhas, eu renovo no meu coração o compromisso, a minha fé, a minha certeza do amor de Deus revelado em Jesus. A graça de Deus nos dá condições de entrar nesse caminho, e essa mesma graça nos dá condições de permanecer neste caminho. Essa mesma graça nos impulsiona a todos os dias dizer não à porta larga, e essa graça nos socorre quando nos sentimos fracos. Essa mesma graça nos dá recursos espirituais, e um destes recursos é a própria igreja, a comunhão. A porta estreita é sim um caminho apertado, mas não somos chamados a andar sozinhos. O individualismo é característica da porta larga. O caminho de Jesus é comunitário, é o caminho do reino, é o caminho em que somos povo de Deus e temos responsabilidade uns com os outros. Por isso, voltando mais uma vez à carta aos Hebreus, vai dizer lá, você vai encontrar exortações do seguinte sentido: esforcemo-nos para que ninguém venha cair durante o caminho. Livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. Mas você vai também encontrar em Hebreus, capítulo 3, a seguinte exortação, preste atenção. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês seja encontrado, para que em nenhum de vocês seja encontrado um coração perverso e incrédulo que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário,
encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Isto é, o remédio que Hebreus recomenda contra o endurecimento do coração é o encorajamento mútuo. É por esse motivo, irmãos, que precisamos orar uns pelos outros, ser suporte uns para os outros. Não estamos competindo uns com os outros. E aí vem a pergunta: qual foi a última vez que você orou, intercedeu em favor da vida espiritual de um irmão da igreja? Somos muito rápidos em orar e compartilhar pedidos de oração pelos que estão doentes. Mas preste atenção numa coisa. Lá fora, na porta larga, as pessoas também estão preocupadas com saúde. As pessoas também estão preocupadas com emprego, problemas familiares, financeiros. Agora, há um tipo de oração que somente quem segue pelo caminho estreito faz. É a oração em favor da comunhão com Deus. É a oração em favor do fortalecimento espiritual. É a oração contra o esfriamento espiritual. É a oração para que o Senhor sustente quem está em pé e levante quem está caído. Então, será que nós nos importamos com os irmãos que estão fracos na fé, que estão afastados da igreja, que estão passando momentos de lutas? E talvez estejam desanimados? Será que você entende que a sua oração faz diferença e pode abençoar aquele irmão ou irmã que está atravessando uma crise de fé, uma crise espiritual? Talvez você nem sequer conhece a pessoa direito. Mas nós não precisamos ter intimidade para interceder pelo outro, né? Oração não é desculpa para fofoca. Eu não preciso saber detalhes da sua vida para orar por você. Precisamos ter humildade de pedir oração pela nossa vida espiritual. E precisamos de sensibilidade de orarmos pela vida uns dos outros. É por isso que a gente tem na igreja um momento específico de oração de intercessão. Nos reunimos antes do culto para suplicar o agir de Deus sobre a vida da igreja, sobre a vida espiritual dos que estão aqui dentro e sobre a vida espiritual daqueles que estão ao nosso redor, dos que estão se aproximando, dos que estão sendo evangelizados. Então a saúde da igreja passa pela sua agenda de oração. Orações focadas na glória de Deus, no avanço do reino, na transformação de vidas, no avivamento da igreja, na conversão de pessoas, na santificação dos crentes, na renovação espiritual da cidade. Quais são os assuntos que fazem parte da sua agenda de oração? O caminho estreito requer orações específicas. Então, irmãos, recapitulando, o caminho estreito não é um caminho de pessoas perfeitas que nunca pecam. Muito menos é um caminho individualista ou solitário. Isso nos leva a um outro desafio para a igreja, que é a forma como nós apresentamos esse caminho aos que ainda não fazem parte dele. Aqui precisamos evitar extremos. Por um lado, resistir à tentação de alargar a porta estreita. Às vezes, na intenção de alcançarmos mais pessoas, nós alargamos a porta de tal forma que acaba que não existe mais porta. Não há diferença entre o caminho estreito e o largo. E aí, nesse ponto, a igreja deixou de ser igreja. Por outro lado,
às vezes no zelo de manter a porta estreita, alguns cristãos, igrejas, acabam estreitando ainda mais a porta que já é estreita. São igrejas que retiram a graça do Evangelho. Então, é um cristianismo que se resume a carregar a cruz e, ao que parece, não tem Jesus para te ajudar. Tudo depende do seu esforço. E se tropeçar, está fora, está eliminado, perdeu. E quem está dentro se sente muito orgulhoso, né? Somos poucos, mas somos santos. E são hipócritas também. Então, o papel da igreja não é mexer no tamanho da porta. Não nos cabe nem estreitar, nem alargar. Mas apresentá-la de forma como ela se manifesta no Evangelho. Porque é um convite. É um convite. A missão da igreja é convidar aqueles que estão no caminho largo a entrar no estreito. Mostrando que o estreito é o caminho de Jesus. É o caminho da vida, do perdão, da graça, o caminho da comunhão com Deus. Então a nossa missão é se empenhar, de fato, para que cada vez mais pessoas entrem pela porta estreita. O fato de Jesus afirmar que os que entram pela porta estreita são poucos, não é desculpa para não evangelizarmos ou não nos empenharmos na obra missionária. Afinal de contas, quem são os poucos? Ou quantos são poucos? Que número representa os poucos? Então Jesus não nos chamou para o departamento de estatística do céu. Ele nos chamou a sermos missionários. E a boa notícia do Evangelho é que as pessoas podem mudar de caminho. Os que estão no caminho largo podem vir para o caminho estreito. Isso é obra da graça. E nós somos cooperadores. Não somos espectadores, nem muito menos torcedores. Somos cooperadores. Cooperamos, orando em favor daqueles que ainda não entraram, para que eles entrem. Orando, falando do Evangelho, abençoando, para que os que estão dentro permaneçam, para que os que estão fora se cheguem. Então, querido, nessa hora a pergunta para você é, número 1, em qual caminho você está? E se você não se sente no caminho estreito, o que você pode fazer para mudar de caminho? Quais são as decisões, as atitudes que hoje você pode colocar diante de Deus, em oração, e assumir um posicionamento e dizer: Senhor, hoje, eu quero mudar de caminho. Hoje eu quero seguir uma nova estrada na minha vida. Hoje eu quero seguir uma nova caminhada, uma nova jornada. Eu sei que o Senhor está me chamando, eu sei que eu não tenho condições de permanecer nela, mas eu confio na sua graça, eu confio no socorro do céu, eu confio nas promessas do Evangelho. Então, se o Senhor me abençoar, me sustentar, cuidar de mim, eu vou dar espaço. Será que essa é uma oração que você pode fazer? Talvez você possa orar por você mesmo, que está no caminho, mas tem enfrentado dificuldades. Senhor, me ajuda a tomar decisões para permanecer nesse caminho. Talvez você possa orar para que você tome decisões para abençoar aqueles que estão dentro a continuar e aqueles que estão fora a entrar.
Vamos fechar os nossos olhos. Vamos colocar nossas vidas diante do Senhor. Fale com o Senhor nessa hora. Nós cremos que nós estamos diante daquele que é o novo e vive o caminho. Estamos diante daquele que é o nosso sumo sacerdote, que vive para interceder por nós. E por meio de Cristo, nós temos acesso ao trono da graça de Deus. Os céus estão abertos. E do céu há um convite, do céu há um desafio, do céu há uma oferta, do céu há um chamado, para que iniciemos uma nova vida, um novo caminhar, uma nova jornada. Ah, Deus, venha ao nosso encontro. Fale com o Senhor nessa hora. Apresente ao Senhor. Quais são as suas dificuldades? O que te impede de tomar uma decisão? O que te impede de mudar de vida? O que te impede de ter uma vida mais comprometida com o Senhor? Apresente seu coração diante do Senhor. Peça socorro do céu. Peça o toque do Espírito Santo na sua vida. Deus amado, louvado seja o teu nome, Senhor, porque o Senhor enviou o teu Filho ao nosso encontro. Te louvamos, ó Pai, porque no mundo, Senhor, que está caminhando, Senhor, a passos largos para a destruição, no mundo, Senhor, que apresenta, Senhor, um estilo de vida que nada tem a ver com o Senhor, uma vida vazia, Senhor, da Tua presença. O Senhor veio ao nosso encontro, o Senhor abriu um caminho. Te louvamos porque Jesus é esse caminho, Senhor, vivo, verdadeiro e disponível, Senhor. E o Senhor nos convida, Senhor, a entrar nesse caminho. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, peço ao Senhor a Tua graça, o toque do Teu Espírito Santo, naqueles, ó Pai, que se sentem desafiados, ó Pai, a tomar uma decisão de mudança de caminho, Senhor, de mudança de rumo, de mudança de jornada. Que diante, Senhor, das suas ressalvas, ó Pai, dos seus medos, das suas dificuldades, o Senhor possa, Senhor, nessa hora, trazer fortalecimento do céu. Que possamos nos sentir fortalecidos pelo Espírito, para tomar decisões espirituais, ó Pai, relevantes diante do Senhor. Vai ao encontro daqueles, ó Pai, que já são cristãos, que têm caminhado no caminho da igreja, mas, ó Pai, estão caídos pelo pecado, estão, Senhor, vivendo segundo uma mentalidade, um comportamento do caminho largo. Traz o avivamento, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor é poderoso para nos socorrer, ó Pai, nos momentos de dificuldades. Socorre-nos, ó Deus. Estamos em dificuldades, estamos aflitos, há muitos caídos, há muitos desanimados, há muitos, ó Pai, entristecidos, há muitos perdidos, há muitos, ó Pai, que perderam o ânimo e a alegria, Senhor, de servir ao Senhor. Muitos se machucaram com seus próprios pecados e outros se machucaram, Senhor, com os erros, ó Pai, porque outros fizeram. Tem misericórdia, Senhor, venha ao nosso encontro. Renova-nos, ó Deus. Que possamos, ó Pai, sermos fortalecidos para seguir em frente. Que possamos abençoar, ó Pai, aqueles que estão ao nosso lado. Que possamos nos encorajar mutuamente. Que possamos ter um compromisso em favor, ó Pai, da vida espiritual uns dos outros. Ó Deus, em nome de Jesus, que possamos, ó Pai, nos manter firmes neste caminho que é o Evangelho. E muito obrigado,
porque a tua graça nos alcançou e abriu essa porta maravilhosa, que é a porta da salvação, que é a porta do relacionamento com o Senhor, que é a porta da tua presença. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.